Fala pessoal, aqui é Paulo Campos Júnior do canal Alma Conservadora e hoje a gente vai para a segunda parte aí da leitura do livro O Chefe, do Ivo Patarra. É uma leitura que a gente vai fazer aqui durante toda a semana e durante provavelmente alguns meses. Hoje eu vou fazer o seguinte: da outra vez eu fiz a leitura e fiquei comentando também, né? Só que agora a gente vai ler o livro. Vamos ler o livro e fazer os comentários nos comentários abaixo aqui. Vocês vão fazer as observações e a gente vai começar a discutir os assuntos que tratam o livro, tá? Hoje a gente vai falar de alguns personagens aí, a gente vai falar de montanhas de dinheiro, a gente vai falar até de dinheiro em cueca, tá? Então vamos lá, porque hoje tem alguns personagens interessantes aqui, um até que é bem atual hoje, é muito participativo e atuante hoje, que se chama Roberto Jefferson, que pagou pelos seus crimes, né? E que hoje tem uma relevância muito grande dentro da política. Então vamos lá. Segunda parte do livro O Chefe de Ivo Patarra. Montanhas de dinheiro em pacotes, malas, carros fortes e até em cuecas. Da mesma forma que não se pode deixar de reconhecer os avanços das políticas sociais responsáveis por tirar milhões de brasileiros da pobreza nos dois governos do presidente Lula, não há como minimizar o expressivo crescimento econômico e o incremento da inserção do Brasil no cenário mundial, também registrados no período. A era Lula significou, contudo, a continuidade do jeito criminoso de se fazer política no Brasil. Com a ressalva das honrosas exceções, o grande objetivo das ações dos representantes do povo manteve-se o mesmo: usar cargos públicos para participar de esquemas cuja finalidade primordial era desviar o dinheiro dos contribuintes, obter comissões e caixinhas, propinas. Para boa parte dos políticos brasileiros, independentemente da coloração partidária, a atividade política ainda é o caminho fácil do enriquecimento. A notícia em destaque nas primeiras páginas dos jornais, no auge do escândalo do Mensalão, chocou o país. Uma bolada de 200 mil acondicionada numa maleta e outros 100 mil dólares, falamos de 200 mil reais e agora falamos de 100 mil dólares escondidos na cueca. Tudo transportado pelo assessor de um deputado do PT, Partido dos Trabalhadores, a legenda fundada pelo presidente Lula, preso no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. José Adalberto Vieira da Silva trabalhava para o deputado José Nobre Guimarães, do PT do Ceará, irmão do então presidente nacional do PT, José Genuíno, de São Paulo. Para quem não sabia, acabei comentando, tá? O José Nobre Guimarães é irmão do José Genuíno. Rápido, José Adalberto apagou a memória do celular, disse ser agricultor. O dinheiro em seu poder procurou justificar, era resultado do comércio de verduras. Logo foi desmascarado. Confessou quem era, detido pela polícia, usou o paletó para cobrir o rosto e se esconder dos fotógrafos. Outra imagem que marcou os anos Lula é o da montanha de dinheiro apreendida pela Polícia Federal no Hotel Ibis Congonhas, em São Paulo, pouco antes das eleições nas quais Lula conquistaria seu segundo mandato, em 2006. O 1.700.000 reais em cédulas de reais e dólares seriam usados pelo PT para comprar um dossiê contra políticos da oposição. A Polícia Federal acusou Hamilton Lacerda,
coordenador da campanha do senador Aloysio Mercadante, do PT de São Paulo, candidato petista a governador de São Paulo naquele ano, de ter levado o dinheiro da corrupção ao hotel. Ele foi filmado por câmeras de segurança no saguão do Ibis Congonhas um dia antes da ação policial. Portava uma mala e se mostrava tenso. Nas mãos cerradas de Hamilton Lacerda, a mala preta de viagem com a alça em volta do ombro, uma garantia a mais de que ninguém roubaria a preciosa carga no lobby do hotel. Ele pegou o elevador e entrou num quarto. Saiu sem a mala. Na madrugada seguinte voltou ao Ibis. Dessa vez com uma maleta e uma sacola plástica. Tudo filmado. Foi embora depois sem a sacola. A explicação da Polícia Federal: o 1.700.000 não coube na mala que Hamilton Lacerda trouxera na véspera, e ele retornou com mais dinheiro. Quando o deputado Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro, denunciou o escândalo do Mensalão, apresentou ao país o empresário Marcos Valério, dono de agências de publicidade. O Roberto Jefferson era presidente nacional do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, partido da base aliada de Lula. Confessou que Marcos Valério entregou-lhe 4 milhões em 2004, 4 milhões de reais em 2004. Roberto Jefferson descreveu Marcos Valério e como recebeu a propina. É carequinha, falante e fala em dinheiro como se fosse assim uma coisa que caísse do céu. Primeiro foram 2.200.000 reais. Em 2 malas enormes, notas de 50 e 100, etiquetadas por Banco Rural e Banco do Brasil. E 3 dias depois, ele volta com 1.800.000 reais, notas de 50 e 100, Banco Rural e Banco do Brasil, e a promessa de outras 4 parcelas iguais. Nós estamos falando aqui de 1.800.000 reais. Outras 4 parcelas iguais. Faz as contas. São quase 10 milhões aí, juntando os 2,2 milhões primeiro, né? A primeira mala de 2,2 milhões, você bota aí 12 milhões de reais. Roberto Jefferson citou Emerson Palmieri, apresentado como tesoureiro informal do PTB. Eu pedi ao Emerson Palmieri que guardasse o dinheiro no cofre de um armário de aço grande. Palavras dele. Emerson Palmieri confirmou os 2 pagamentos e acrescentou que as 2 malas com a bolada eram de rodinhas e a maioria das notas de 50, sendo poucas notas de 100. O tesoureiro deu mais detalhes. Foi encarregado por Roberto Jefferson de dividir o dinheiro no que chamou de bolos, de 150.000 e 200.000. Não coube tudo no cofre do partido, passei uma parte para um armário do lado. Entreguei a chave ao deputado Roberto Jefferson e ele me pediu sigilo. Outra testemunha importante do escândalo do Mensalão, a secretária de Marcos Valério, Fernanda Carina Ramos Somágio, relatou que Marcos Valério mantinha frequentes contatos com Delúbio Soares, tesoureiro do PT, e fazia reuniões com o pessoal do PT. Quando ele saía para as reuniões, antes de sair, passava no andar de baixo, no departamento financeiro, e saía com uma mala. Em depoimento ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, Fernanda Carina Ramos Somágio deu pormenores. Mencionou Geisa Dias dos Santos e Simone Vasconcelos, funcionárias de confiança da agência de publicidade SMPB de Marcos Valério. Vamos ver elas falando aqui, né? Quando o senhor Marcos ia a Brasília, sempre no dia ou no dia anterior, eram sacadas grandes quantias de dinheiro pela Geisa ou pelos boys. Os boys falavam que tinham saque de 1 milhão. O dinheiro era levado para o departamento financeiro da agência, onde a Simone e a Geisa dividiam os maços e colocavam nas malas. Outro trecho do depoimento de Fernanda Carina. O senhor Marcos passava na empresa e pegava as malas para levar no avião fretado.
Algumas vezes a Simone dizia que ficava em um hotel em Brasília, dentro de um quarto, o dia todo contando dinheiro. E era um entra e sai de homem que ela ficava muito cansada. Ela só contava dinheiro e passava para essas pessoas. A CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou a corrupção nos Correios, Fernanda Carina falou da logística dos saques de dinheiro vivo no Banco Rural. Vamos ver o que ela falou. A Simone ligava, avisando que os boys iam passar no banco e a agência abria mais cedo. Eram 2 ou 3 boys que se dirigiam ao banco para dar garantia em caso de assalto. Acontecia pelo menos uma vez por semana. O dinheiro era acomodado em valizes, tipo 007, que ficavam no departamento de finanças da agência. Fernanda Carina envolveu outras pessoas, como o líder do PMDB, deputado José Borba, do PR, que renunciaria ao mandato durante as investigações do escândalo do Mensalão, e Silvio Pereira, o secretário-geral do PT, surpreendido com um jipe importado em seu nome, mimo de uma empresa contratada pela Petrobras. Uma vez eu me lembro que o senhor Marcos saiu com uma mala e foi para Brasília no avião do Banco Rural. E eu sabia que nessa mala tinha dinheiro. Ele pediu para eu ligar para o José Borba e depois para Delúbio ou Silvio Pereira para dizer que estava indo para Brasília encontrar José Borba. Ministro dos Transportes de Lula, Anderson Adalto, do PL Minas Gerais, também foi acusado por Fernanda Carina. O irmão dele foi lá na agência, pegou uma mala de dinheiro e foi embora. Outro caso rumoroso ocorreria no gabinete do ministro Anderson Adalto, no segundo semestre de 2003. Da reunião teriam participado, além de Anderson Adalto, Roberto Jefferson, outros 2 deputados e Delúbio Soares, que supostamente levou uma mala de dinheiro para dividir entre os presentes. Foi rico o depoimento de José Francisco de Almeida Rego à Polícia Federal. Ele era tesoureiro do Banco Rural e contou com a SMPB de Marcos Valério. Remetia dinheiro de Minas Gerais a Brasília. Os saques tornaram-se usuais desde o início de 2003, no primeiro ano do governo Lula. As retiradas chegavam à casa dos 200 mil por operação. 200 mil reais por operação. Um fax mencionava os valores e os nomes dos sacadores. O tesoureiro José Francisco de Almeida Rego cuidava da liberação do dinheiro junto ao Banco Central. Para evitar que os saques ficassem volumosos, trabalhava com notas de 50 e 100. Era tudo levado a uma determinada sala do Banco Rural em Brasília. As cédulas eram colocadas em bolsas trazidas pelos próprios sacadores. Gente apressada que, embora em geral, sem conferir os valores. Simone Vasconcelos também cuidava de fazer retiradas na agência do Banco Rural do Brasília Shopping, mas nem sempre levava o dinheiro com ela. Assinava recibos e listava os nomes daqueles que passariam depois para receber. Dessa forma, os nomes dos beneficiários não ficavam registrados como sacadores. As pessoas simplesmente não eram identificadas. Bom, aqui eu vou terminar aqui a nossa leitura. Só para vocês saberem como era o processo lá de transferência de valores e como eles faziam para que os beneficiários também não ficassem registrados como sacadores e as pessoas simplesmente não fossem identificadas. Esse era o esquema, esse aí, isso é só o início do que eu ainda tenho para ler para vocês, tá? A gente vai parar por aqui. Depois a gente vai ver que as investigações do escândalo do Mensalão demonstram muito mais esquemas dentro dessa situação. Pessoal, um excelente dia para vocês. Obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.